Bem, cuidar da saúde não é só procurar ajuda quando o problema aparece, né? A gente já cuidou da cabeça, que tal cuidar do corpo agora também, hein, maestro? Dicas de saúde. Dicas de saúde. Bem, hoje, nas nossas dicas de saúde, nós estamos recebendo mais uma vez o urologista, Dr. Dimas Melão, que está aqui mais uma vez entre nós para falar da saúde masculina. Doutor, mais uma vez, meu bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado pela presença, viu? Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Difusora. É sempre um prazer estar aqui com vocês, bater um papo sobre saúde e poder trazer informação para a população, que é fundamental nessa parte educativa. Doutor, hoje o nosso tema, tá bom, é o Abril Lilás, né? O Abril Lilás. E como todos os meses a gente criou-se essa agenda, que eu acho muito interessante até, né? Esses temas aí, que são mais até de uma cor, nós temos até mais de uma cor aí no mês, fica até difícil acompanhar. Mas eu acho legal porque acaba se falando mais sobre o assunto. E eu queria perguntar do senhor, o que é o Abril Lilás? Bom, Daniel, o Abril Lilás é uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para conscientização do homem com o combate do câncer de testículo, né, que é um tumor que afeta homens jovens, uma faixa etária de 15 a 35 anos, a maior incidência, e a nossa intenção é conscientizar esses homens para que a gente faça um diagnóstico precoce dessa doença. Entendi. Doutor, o câncer de testículo é comum? Felizmente, ele é relativamente raro, mas ele atinge nessa faixa etária que eu falei de 15 a 35 anos, ele é o tumor mais comum, o tumor sólido mais comum nessa faixa etária masculina. Na população geral masculina é o quinto tumor mais comum, é o quinto câncer mais comum. E o ponto positivo é que a gente tem cura para esse tipo de doença, né? E geralmente quando a gente faz o diagnóstico mais inicial. Entendi. É grave, doutor? Quando diagnosticado mais... E só para eu entender, né? Até para quem está me ouvindo, vai falar, Daniel, mas é um câncer, como é que não é grave? É porque eu já ouvi de vários médicos que existem certos tipos de tumores que são muito mais agressivos do que outros, né? Então, tem tumores que têm aí tratamento, tem cura, tem um tratamento já de muitos anos e tal, e tem outros que nem tanto. Então, por isso eu estou lhe perguntando, porque não é tão comum a gente falar também desse tipo de tumor, né? Então, ele é grave? É um tumor que pode ser grave. Em geral, são tumores, quando a gente faz o diagnóstico na fase inicial, os tratamentos são super tranquilos, taxa de cura de mais de 95% dos homens ficam curados desse tipo de tumor. É que, infelizmente, muitas vezes esse paciente já chega para a gente com uma doença mais avançada. Mas a gente é um tumor que ele responde muito bem à quimioterapia. Então, por mais que seja, às vezes, um tumor avançado, com lesões à distância ali do testículo, pulmonar, no fígado, é uma doença que ela responde muito bem. O que acaba, às vezes, sendo mais grave no sentido, o tratamento, quando ele é feito da doença mais avançada, o tratamento é mais sofrido, porque vai incluir, além da remoção do testículo, que é uma cirurgia relativamente simples, ela vai incluir radioterapia, quimioterapia, que são tratamentos que normalmente trazem efeitos colaterais muito importantes, podem impactar na fertilidade desses homens. Então, quando o diagnóstico é precoce, é uma doença relativamente simples de se tratar. Quando é uma doença avançada, a gente tem taxas de cura altas, mas é uma doença grave no sentido de que o paciente sofre muito durante esse período de tratamento. Entendi. Doutor, quais são os principais sinais de alerta? O principal sinal de alerta é qualquer alteração, tipo caroço no testículo, aumento do volume testicular. Então, o homem percebeu alguma coisa no seu testículo que está diferente do habitual, precisa procurar uma ajuda, precisa procurar um especialista, fazer uma avaliação, porque a forma mais comum do tumor de testículo é aparecer algum carocinho, algum nódulozinho no testículo, e que às vezes passa desapercebido, o homem vai perceber quando já está um pouco mais volumoso, né? E muitas vezes é o que acaba dificultando o tratamento, como eu comentei antes. Mas esse exame a pessoa pode fazer, o homem pode fazer, ou somente o médico que realiza o autoexame, digamos? Há a possibilidade do autoexame? Sim, isso é uma coisa que a gente recomenda, inclusive, que o homem faça o seu autoexame. É algo simples, no próprio banho ali, o homem tocar, sentir o testículo, como que está a consistência. Sentir um caroço. Perceber alguma coisa diferente, né? Algum carocinho, algo mais endurecido. É importante ele procurar. Assim como a mulher faz o autoexame do câncer de mama, para procurar nódulos na mama para seguir a investigação, o homem precisa fazer esse autoexame, né? Não é vergonha nenhuma falar que fez o autoexame, porque faz parte, né? É o nosso corpo, a gente precisa
conhecer o nosso corpo. Sim. E esse toque que você faz durante o banho, ou quando você está se trocando ali logo cedo, você pode perceber alguma alteração e aí procurar ajuda. Nem sempre isso vai ser um câncer, mas é um sinal de alerta. Tem que investigar, né? Tem que Precisa ser investigar. investigado. Doutor, e existe alguma forma de prevenção? Infelizmente, nós não temos prevenção primária, né? Que nós vamos fazer uma conduta que vai evitar o surgimento do câncer. O que nós temos o que a gente está conversando, que é o que a gente chama de prevenção secundária, que é fazer o autoexame, tentar fazer o diagnóstico precoce para melhorar o resultado dos tratamentos. Tornar um tratamento mais simples também. Doutor, vou lhe fazer uma pergunta que talvez para muita gente pareça boba, mas é porque nós temos culturalmente o hábito de se automedicar. Então, para quem está nos ouvindo, fez o autoexame, achou alguma coisa diferente, um caroço, achou alguma... Enfim, tem algo mais rígido ali né, que não deveria. O que tem que fazer? A primeira coisa é marcar uma consulta com o urologista, né, porque a gente precisa avaliar. Muitas vezes é algo benigno, que não precisa de grandes avaliações, que o especialista, muitas vezes, na própria consulta, consegue identificar. Mas o ideal é passar pela consulta, fazer uma avaliação e, em seguida, fazer um ultrassom de bolsa escrotal para a gente poder identificar melhor a natureza dessa lesão, dessa área suspeita que possa ter aparecido. E o senhor falou que quem tem mais risco de desenvolver são homens nessa faixa etária, de 15 a 35, é isso? Isso, é a faixa etária. O pico de incidência ele é um pouquinho longo, mas ele pega uma faixa etária jovem, né? O homem altamente produtivo, ali dos seus 15, o adolescente, adulto jovem, até os 35. Pode surgir em qualquer idade, qualquer faixa etária, mas essa é a faixa etária mais comum, né? E os fatores de risco principais para o câncer de testículo são aqueles homens que nasceram com um testículo fora da bolsa escrotal, que a gente chama de testículo não descido ou criptorquidismo, e que é mandatório, né? Então, principalmente para as mães de meninos aí recente que acabou de nascer, com menos de 6 meses, o testículo não tiver na bolsa escrotal, tem que fazer a correção cirúrgica, né? Sim. Isso melhora bastante, reduz bastante Olha o só. risco de desenvolver o câncer. E aquele homem que tem fator de risco, histórico familiar positivo para o câncer de testículo, ele tem um risco maior, né? Se o pai ou o irmão tiver um câncer de testículo, ele vai ter um risco maior, então tem que ter uma atenção também em relação a isso. E aquele homem que teve câncer em um dos testículos, o testículo remanescente, ele tem risco também aumentado de ter o tumor. Tem alguns trabalhos falando de mulheres que usaram alguns tipos de hormônio durante a gestação, de forma inadvertida, também pode aumentar o risco do filho de ter o câncer de testículo, mas ainda não é algo bem estabelecido. Então, não existe nenhum fator comportamental, de hábito, é genético isso. É genético. Não tem nada assim externo, né, porque a gente fala muito quando fala de saúde do coração, por exemplo. Você não faz uma atividade física, você ingere muito álcool, você come mal e tal. Isso influencia. Nesse caso, não há nenhum fator externo. Isso, de maneira geral, é um fator genético. E como eu comentei, algumas mulheres que usaram alguns tipos de hormônio podem aumentar esse risco para os filhos. Né? Mas o homem em si, ele não tem muito o que fazer. É fazer o autoexame para tentar fazer esse diagnóstico precoce. Entendi. Doutor, para quem está nos ouvindo agora, qual a principal mensagem que o senhor deixa, né, de Abril Lilás, que faz esse alerta, essa conscientização para que os homens busquem tratamento, busquem fazer um autoexame para prevenir, né, o câncer de testículo? Qual a principal mensagem para quem está nos ouvindo? É importante fazer o autoexame, não tenha vergonha de fazer. Na dúvida, procure atendimento médico, né? O adolescente, qualquer coisa diferente, procura sua mãe, o seu pai. Isso é uma coisa que a gente vê muito. O adolescente, ele tem vergonha de falar para o pai ou para a mãe que tem alguma coisa errada, principalmente no órgão genital. Então, não pode ter vergonha, né? É a nossa saúde. Então, qualquer coisa diferente no seu corpo, procure atendimento médico, porque a taxa de cura ela é muito alta para essas doenças. Tá certo, doutor. Queria que o senhor deixasse o seu contato aqui para a gente, quem quiser ver mais, né? Que eu vejo que o senhor também tem uma produção legal lá na sua rede social, também lá no Instagram, né? E fala da sua clínica também, para quem está nos ouvindo. Sim, o meu Instagram é o Dr. Dimas Melão, _ urologia, e eu sou da Uromed Manaus. Nosso contato é o 99200-4400, é o contato da clínica, o WhatsApp. Qualquer dúvida a gente está à disposição, ou no própria rede social, quem tiver alguma dúvida, quiser interagir, a gente está sempre à medida do possível tentando
responder as dúvidas do pessoal. E quem está nos ouvindo também, se quiser depois, né, entrar em contato aqui pela nossa central do ouvinte, a gente passa também os contatos de todos os profissionais que vêm aqui com a gente, tá bom? Doutor Dimas, muito bom dia, muito obrigado e um bom trabalho, viu? Obrigado, Daniel. Bom programa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.